E aí, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui no nosso espaço de aprendizado. Olha, antes da gente mergulhar no assunto de hoje, que tal a gente fortalecer essa nossa comunidade? Se a ideia é espalhar conhecimento que transforma, então já deixa o like e se inscreve no canal, combinado? Isso ajuda demais a levar esse conteúdo para mais gente. Bom, hoje nós vamos desvendar um livro que é um verdadeiro divisor de águas, Mindset, da brilhante Carol Dweck. Se preparem, porque essa conversa pode mudar o jeito como a gente enxerga tudo. Vamos pensar numa coisa aqui. Sabe aquele desafio que parece uma montanha impossível de escalar? Ou aquele talento que a gente admira tanto em outra pessoa e pensa, eu nunca conseguiria? E se o que está bloqueando tudo isso não for falta de capacidade, mas uma simples crença? Uma ideia que está aí na nossa cabeça? Parece até simples demais para ser verdade, né? Mas é exatamente essa provocação que a Carol Dweck faz. Uma ideia que tem o poder de virar o jogo. A Dweck nos mostra uma coisa fascinante. Existe uma crença fundamental que divide as pessoas em dois grupos, como se vivessem em dois mundos diferentes. Não é sobre ser otimista ou pessimista, não. É mais profundo. É como se fosse o sistema operacional, o software que roda na nossa mente e define como a gente vai interpretar os desafios, os fracassos e o sucesso. No primeiro mundo, a gente encontra a galera do mindset fixo. Sabe aquela vozinha que às vezes fala, eu não nasci pra isso, ou não levo jeito pra matemática? É exatamente isso. É a crença de que a nossa inteligência e os nossos talentos são como pedra. Não mudam. E qual o problema disso? Gera uma necessidade constante de provar o nosso valor. Cada desafio vira um teste final, e o medo de falhar, o medo de falhar pode paralisar a gente. Agora, no outro mundo, a gente tem o pessoal do mindset de crescimento. Aqui, a história é completamente diferente. Acredita-se que as nossas habilidades são como um músculo. Se a gente treinar, se dedicar, elas crescem e se fortalecem. Talento e inteligência são só o ponto de partida, o aquecimento. Essa mentalidade cria uma paixão por aprender, por se desafiar e uma resiliência que é, sinceramente, a base para qualquer grande conquista. Dá uma olhada nesse quadro. É um resumo visual perfeito. De um lado, no mindset fixo, a pessoa foge de desafios. Por quê? Porque um erro é visto como uma sentença de você não é bom o suficiente. Já no mindset de crescimento, a pessoa vai de encontro ao desafio porque entende que é ali que o crescimento acontece. O esforço, para um, é sinal de fraqueza. Para o outro, é o caminho dos campeões. A crítica, para um, é um ataque pessoal. Para o outro, é um presente. É uma mudança de perspectiva que afeta absolutamente tudo. Essa frase, ela é quase um mantra silencioso do mindset fixo. É a voz do medo, sabe? O medo de tentar e não dar certo, de se expor, de ser julgado. O problema é que ao tentar proteger o nosso ego, a gente acaba construindo uma jaula. E o preço de ficar seguro dentro dessa jaula é a estagnação. No fim das contas, o que se perde é a chance de descobrir do que a gente é realmente capaz. E aqui a gente tem o oposto, o grito de guerra do mindset de crescimento. Esse ditado popular nunca fez tanto sentido. Risco e esforço não são inimigos. Pelo contrário, são os ingredientes essenciais para qualquer recompensa que vale a pena. É a coragem de abraçar o desconhecido, porque a jornada de crescimento por si só já é a grande vitória. Bom, mas chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na vida real. Porque nas histórias de pessoas de verdade que a gente entende o poder dessa ideia. O livro é recheado de exemplos de gente que, usando a chave do mindset de crescimento, abriu portas que o mundo inteiro dizia que estavam trancadas para sempre. Vamos conhecer algumas? E para começar, uma história que desafia a própria medicina. A jornada do ator Christopher Reeve, o nosso eterno Superman. O que acontece quando o Homem de Aço encontra um obstáculo que parece ser o fim de tudo? A história dele é, ao mesmo tempo, um soco no estômago e um sopro de esperança. Imagina só a cena. O diagnóstico médico era claro. Paralisia total, do pescoço para baixo. Fim de jogo. Mas Reeve se recusou a aceitar esse veredito. Em vez de se perguntar por que eu, ele se perguntou por que não tentar. Ele iniciou uma batalha diária, com exercícios que os médicos diziam ser inúteis. Foram 5 anos. 5 anos de esforço, dor e principalmente de acreditar. E então, o que parecia impossível aconteceu. Um dedo se mexeu, depois outro. Ele mostrou que a nossa mente pode sim reescrever sentenças que pareciam definitivas. Agora, vamos sair de Hollywood e ir para o tatame conhecer uma história de superação impressionante. O nome dela é Patrícia Miranda. No começo da carreira na luta livre, ela era considerada uma piada. Ninguém,
Absolutamente ninguém via potencial nela. Ouvir que você é uma piada seria o fim da linha para muita gente. Mas para Patrícia foi só o começo da luta. Ela usou a humilhação como combustível. A pergunta dela era: será que o esforço vence o talento? E a resposta veio em forma de uma medalha olímpica de bronze. Mas o mais incrível vem agora. Depois de chegar ao topo, ela fez algo que quase ninguém faria. Abriu mão do status de campeã para ser caloura de novo, na prestigiada Faculdade de Direito de Yale, pronta para aprender tudo do zero. Isso é a essência pura do mindset de crescimento. E essa ideia não se aplica só a atletas ou super-heróis, viu? No mundo corporativo, o mindset de um líder define o destino de uma empresa. A cultura de uma companhia, no fim das contas, é o reflexo do mindset de quem está no comando. Olha só essa tabela. É um raio-x perfeito. De um lado, a Enron. Eles eram obcecados por contratar gênios, gente com talento nato. O resultado? Uma cultura de arrogância, onde admitir um erro era sinal de fraqueza. E a gente sabe como essa história acabou, um dos maiores escândalos corporativos da história. Do outro lado, a IBM, que estava quase falindo. Aí chega o líder Lou Gerstner e muda a cultura. Aqui a gente vai aprender junto, errar e consertar junto. O resultado? Uma das viradas mais lendárias do mundo dos negócios. Tá, tudo isso é sensacional, mas a grande pergunta é: e na nossa vida, como a gente faz para mudar? E aqui vem a melhor notícia de todas. Mindset não é permanente, é uma crença. E a melhor coisa sobre crenças é que elas podem ser questionadas e atualizadas. É totalmente possível aprender a ter um mindset de crescimento. Certo. Essa é a pergunta que vale ouro, não é mesmo? Como é que a gente faz essa transição? Como a gente vira essa chave na nossa cabeça, especialmente depois de anos pensando de um certo jeito? Parece um desafio enorme. Mas a Carol Dweck não nos deixa no escuro. Ela nos dá um verdadeiro mapa do tesouro. O caminho que o livro propõe é genial. Primeiro passo, virar um detetive de si mesmo. Identificar o que exatamente ativa aquela voz do mindset fixo. Segundo passo, dar um nome para essa voz. Pode ser o crítico, o medroso, o que for. Isso ajuda a gente a entender que essa voz não é quem nós somos de verdade. E o terceiro passo é o mais poderoso. Começar a dialogar com essa persona, educá-la, mostrar a ela um novo jeito de ver o mundo. É quase como treinar um novo hábito mental. E isso é só um gostinho do guia prático que o livro oferece. No final das contas, a escolha é essa, como disse a lenda do tênis Billie Jean King. Que história cada um de nós vai querer contar quando olhar para trás? A história de um potencial que ficou guardado por medo? Ou a história de uma vida vivida ao máximo, com a certeza de que a gente se entregou por inteiro àquilo que realmente importava? E aí, deu para sentir o poder dessa ideia? Este nosso bate-papo foi só a ponta do iceberg. O mapa completo, com todas as ferramentas, as histórias inspiradoras e o passo a passo para essa transformação está esperando nas páginas de Mindset. Se essa conversa acendeu uma faísca, imagine o que o livro inteiro pode fazer. O link para garantir seu exemplar e começar essa jornada está aqui na descrição. É um investimento que vale a pena. Eu espero de verdade que essa nossa conversa tenha plantado uma sementinha de crescimento por aí. Acreditar que a gente pode aprender e melhorar sempre é a ferramenta mais poderosa que existe. Muito obrigado pela companhia, até mais e leia livros. E não esquece de dar uma olhada nos outros conteúdos aqui do canal, tem muita coisa boa esperando. Um grande abraço